Olá, bem-vindo a Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje gostava de vos falar de algo que me aconteceu na semana passada. Recebi de uma amiga querida uma análise de Human Design, daquelas que introduzimos a nossa data de nascimento e depois vem toda uma análise elaborada sobre aquilo que nós somos e que devemos ser e como é que nos comportamos. Confesso que ao início fiquei um pouco desconfiada porque parece que há sempre aqui alguma adivinha de feira, não é? Mas depois de ver também algum exagero que têm estas análises e que são feitas um bocado generalizadas, descobri que há ali várias coisas que não são de todo exagero e que até fazem muito sentido. E por isso gostei de trazer isto aqui para esta reflexão de sexta-feira. Hoje vou falar das 3 estações da vida, porque a vida não corre em linha reta e, portanto, é como estarmos no Alentejo a ver um pôr do sol sem pressa. Temos que nos sentar um bocadinho em backstage, olhar de fora e ver quais é que são essas estações, tentar perceber em qual delas é que estamos e como é que podemos fazer para que as consigamos atravessar da melhor forma possível. Venha daí e vamos saber um pouco sobre as 3 estações da vida. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junta-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Há uma primeira parte da vida que é feita de tentativa-erro. E, portanto, aquilo que nós fazemos é estarmos a experimentar coisas novas, a experimentar relações, a experimentar projetos, a experimentar negócios, a experimentar vários tipos de carreira. E o que acontece é que muitas das vezes as coisas não correm como exatamente nós tínhamos planeado ou tínhamos pensado. A isso chamamos a tentativa-erro. O que acontece é que muitas das vezes temos a crença desde pequenos de que isso é falhar. Mas reparem uma coisa, e eu gosto muito de fazer este tipo de analogias. Quando semeamos, por exemplo, umas cepas de vinha, a vinha demora pelo menos 2 ou 3 anos até poder dar uva em condições. Quando semeamos um sobreiro, ele demora muitos anos até poder dar cortiça que se possa tirar. E depois dele já estar a produzir, temos que esperar de 9 em 9 anos. E, portanto, o que acontece durante esse período é que não estão parados. Isso não quer dizer que essas árvores, que essas vinhas, que o que seja, não preste. Acontece que está à procura da sua raiz, está a criar espaço para ir procurar uma água que não se vê e que está debaixo da terra, para que consiga criar essa raiz, cimentar, para depois mais tarde poder florescer. Ninguém olha para uma vinha que ainda não começou a dar uva e diz: olha, esta vinha é incompetente. Não, ela está a fazer exatamente aquilo que tem que fazer, que é criar as suas fundações, as suas raízes, procurar a água de que necessita para que um dia mais tarde possa então dar o fruto que todos desejamos. E a primeira estação da vida é exatamente isso, é raiz. Ela acontece no fundo, acontece no escuro, acontece onde ninguém vê e que por vezes podemos confundir com erro, com falha. E na verdade é a fundação, é o pilar. E tudo o que vier depois daí vai beber do que aprendemos quando estivemos nesta fase. Por isso, se está nessa estação ou se conhece alguém que esteja nesta fase da vida, não há nada de errado em não saber aquilo que quer, em não saber para onde é que quer ir. Porque isso virá depois. É como estar a aprender a terra e a aprender aquilo que vai fazer um dia mais tarde, quando já souber exatamente o que quer. E isso é um trabalho verdadeiramente sério e profundo, que devemos abraçar com todo o carinho e trabalhar nele para avançar para a fase seguinte. A segunda estação é a estação que observa. Normalmente é uma estação em que temos tendência para nos recolhermos, para sairmos de cena, para evitarmos o ruído, o barulho à volta, porque no fundo estamos a interiorizar tudo aquilo que fomos aprendendo e que fomos errando e por tentativa e erro aprendendo coisas novas, quer seja para as relações, para os negócios, para o trabalho, para a carreira, para aquilo que temos como desenvolvimento pessoal, para o conhecimento de nós próprios. E, portanto, é necessário, por vezes, retirar um pouco de cena e ficar apenas a observar e a digerir tudo aquilo que aprendemos para poder avançar. E esta é talvez a estação mais incompreendida de todas, porque o mundo não para, o mundo é exigente, o mundo quer que nós sejamos produtivos, que estejamos ativos, que estejamos sempre ligados. E, portanto, quando alguém se retira ou está numa fase mais calma ou prefere evitar um pouco o ruído porque está, no fundo, a interiorizar, a trabalhar aquilo tudo que aprendeu, somos conotados como preguiçosos, que não andamos a fazer nada, que não temos capacidade para desenvolver.
E por isso muitas vezes dizem, mas afinal, o que é que tu andas a fazer? E a verdade é que estamos a interiorizar, estamos a separar aquilo que é bom do que não é bom, aquilo que queremos do que não queremos, aquilo que podemos daquilo que não podemos, aquilo que conseguimos daquilo que é para outros conseguirem. Pense mais uma vez no exemplo da vinha ou no campo do Alentejo. No inverno está seco, está tristonho, cinzento, as árvores sem folhas e olhamos para estes campos, parecem imagens desoladoras e pensamos, o que é que está aqui a acontecer? Não acontece nada. Mas efetivamente está a acontecer e muito. Porque é no inverno que a terra descansa para depois poder dar na primavera. E connosco na nossa vida passa-se exatamente o mesmo. Depois de uma fase de aprendizagem, de testar de novos caminhos, é fundamental que consigamos interiorizar tudo isso para definir um rumo, definir um caminho e podermos mais tarde florir. E, portanto, esta segunda fase da vida é o nosso inverno, digamos assim. E, portanto, não é uma paragem, é antes uma preparação. É o tempo em que toda a experiência que acumulamos durante a primeira fase, um pouco até às vezes à bruta e acelerada, tem tempo para pousar, para assentar, para ser digerida e transformar-se em sabedoria. E na verdade é uma fase que custa, porque é uma fase em que somos mais julgados, em que parece que estamos a ficar para trás, que os outros já estão a florir e que nós ainda não conseguimos lá chegar. E por isso, às vezes é difícil atravessar esta fase. Mas depois de a passarmos, de conseguirmos efetivamente chegar à estação seguinte, temos a plena consciência de que ela foi absolutamente necessária. Foi preciso parar, interiorizar, assimilar tudo aquilo que aprendemos na fase anterior, para depois poder dar isso como contributo para tudo aquilo que queremos desenvolver para a fase seguinte. E uma coisa é certa, ninguém consegue florir no ano inteiro. Tal como as árvores de fruto, as próprias flores, os arbustos, tudo, as árvores, tudo tem várias estações para florir. Há de pausio, de descanso, de interiorização, de criação de raiz, para depois então poder florir em toda a sua expansão, em toda a sua maravilha, em todo o seu esplendor. E assim temos a certeza de que a segunda fase, a fase do nosso inverno, é uma fase muito produtiva, ainda que não seja vista para fora como tal, é uma fase em que nós próprios estamos interiormente a produzir muito. E chegamos assim à terceira fase da vida, a fase que volta. Portanto, quando voltamos novamente ao mundo, mas voltamos diferentes, não voltamos os mesmos que éramos há um tempo atrás. Porque temos toda uma sabedoria acumulada, temos todo o tempo de digestão dessa sabedoria e, portanto, a nossa forma de atuar, a nossa forma de estar, de nos relacionarmos, de trabalharmos, de fazermos e vermos os nossos negócios é totalmente diferente da que fazíamos anteriormente a este tempo. E por isso voltamos para esta fase com algo mais profundo, mais de identidade, da nossa identidade, que esteve a ser trabalhado. E que não é uma teoria, mas é algo que vivemos na pele, é algo que vivenciamos, é algo que trouxemos para o nosso cotidiano. Por isso, esta é uma estação das pessoas que já passam também a poder guiar os outros. Não num sentido de superioridade, mas no sentido de poder dizer, olha, não vais por aí que tem um buraco, eu já caí nele. E, portanto, é no sentido de trazer toda esta experiência do que passou para trás, para que possamos seguir caminho de uma forma mais sustentada, mais verdadeira, mais relacionada com a nossa identidade. E o mais bonito de tudo isto é que estas estações não se atropelam umas às outras e não são nenhuma delas melhor que a outra. Todas elas são necessárias. E o chegar à terceira estação não quer dizer que atingimos um prémio. A vinha precisa de tantos anos de raiz como de vindima. O ano precisa do inverno como precisa do verão. E por isso, na verdade, o que acontece ao chegarmos a estas três fases, uma vida inteira bem vivida, é que deixa que cada estação trabalhar com o seu tempo, sem pressa e sem apressar nenhuma delas. Porque nos dias que correm nós temos muito a tentação de saltar etapas. E o nosso tempo tem um problema com isso, porque nós queremos o fruto sem semear, queremos a vinha a dar uvas sem lhe dar o tempo, queremos ter a sabedoria sem os erros, ou sem dar os erros pelo meio e ir aprendendo com eles. Quando isso não acontece, sentimos atrasados ou em falta, ou como se houvesse em algum lugar, nomeadamente até na nossa cabeça, um calendário que nós não estamos a conseguir cumprir e pelo qual estamos a falhar. E isso faz-nos sentir culpados.
Mas não há absolutamente calendário nenhum, é só a vida a correr, com os seus vários momentos, com as suas várias estações, e nós temos é que confiar, aproveitar cada uma delas, tirar o melhor que cada uma delas nos pode dar e seguir em frente. E por isso o importante é respeitarmos o ritmo, quer o nosso ritmo, quer o ritmo do nosso trabalho, quer o ritmo das coisas, quer o ritmo das nossas famílias, das nossas relações. E não sentirmos culpa por isso, tentarmos aproveitar ao máximo, tirarmos as lições que cada uma delas nos traz e podermos seguir em frente, fazendo caminho, alcançando objetivos, tirando satisfação nisso, estando gratos, agradecendo, porque é fundamental que consigamos agradecer, tirando tempo para nós próprios, para podermos também reenergizar e continuar este trabalho de aprendizagem, de tentativa e erro, de introspeção, de florescimento, enfim, tudo isto é um ritmo que se vai fazendo ao longo da vida e que não quer dizer que não possamos não passar as fases todas seguidas ou saltar entre elas, porque tem a ver com os projetos que temos em mente, com a nossa forma de estar, com aquilo que também nos acontece a nível de saúde, de corpo, de vida pessoal, e por isso estas fases vão se interligando na nossa vida e é importante não apressá-las, acima de tudo, e saber vivê-las e tirar o que cada uma delas tem de bom para nós. E aqui no Monte aprendi muito isto, a olhar para a vida que nos rodeia, que os sobreiros só dão a cortiça de 9 em 9 anos, que as vacas levam o seu tempo a pastar e a ruminar e demoram tempo também a ficarem com o peso ideal para poderem ser vendidas, que, por exemplo, o feno que é semeado demora tempo a crescer e só depois dele estar a crescer é que o podemos colher para ter alimento para as vacas. Enfim, tudo isto é um ritmo que nos ensina e onde eu aprendi bastante estas fases da vida que são cíclicas, obviamente, e que dão lugar umas às outras e que nós não as devemos apressar, porque cada uma delas tem o seu papel e é fundamental para que consigamos levar a nossa vida a bom porto da forma como queremos e como gostaríamos de o fazer. E vejo muitas vezes pessoas que chegam aqui e que vêm no meio da segunda estação e, portanto, estão numa fase mais introspectiva, mais contemplativa, de estarem a precisar de mais descanso. E o que acontece quando chegam aqui não é terem uma resposta, é efetivamente terem um espaço para estar, onde ninguém lhes pergunta o que é que andaram a fazer, é poderem descansar, estar à sombra, ler um livro ou simplesmente não fazer nada. E isso é muito gratificante para nós e seguramente para as pessoas que aqui vêm e que me dizem isso repetidamente cada vez que se vão embora. Esta semana tenho um desafio muito simples para vocês e que é o inventário das estações. Em primeiro lugar, pergunta a si próprio em que estação é que acha que está agora. Qual é que é a estação em que está? Se está a tentar aprender muita coisa rápido, a fazer por tentativa e erro, se está mais introspectiva, a assimilar, a perceber aquilo que aprendeu, ou se já está na altura de florir, de dar cá para fora os frutos de todo este trabalho que foi feito anteriormente. E depois escreva uma frase muito curta sobre o que é essa estação lhe está a pedir agora. Ou descansa mais, ou experimenta coisas novas, observa, ou está na hora de partilhar. Enfim, uma pequena frase com 3 ou 4 palavras que, no fundo, lhe traga a sensação do que é que está a viver neste momento, qual é que é a estação que está a viver nesse momento e o que é que essa estação lhe está a pedir. E depois, e mais importante que isso tudo, é pare de tentar estar noutra estação. Assuma que está nessa estação e viva em plenitude. Recolha tudo aquilo que ela tem para lhe dar. Não tente apressar, porque qualquer uma delas é válida e importante para a sua vida. Por isso, mais importante do que passar de umas para as outras é conseguirmos reconhecer em qual delas é que nós estamos, o que é que ela nos está a pedir e deixar que ela faça o seu trabalho. E faça isto com todo o vagar, com toda a intenção e com todo o propósito. Espero que estas dicas tenham sido úteis. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que também possam gostar destes temas. Pode-me seguir no Spotify ou no YouTube, deixar um like, fazer um comentário, sugerir temas para outros episódios, quem sabe. E eu estou consigo todas as sextas-feiras para mais temas que tenham a ver com o viver com vagar. Portanto, descubra em que estação é que está neste momento e tenha uma excelente semana. Até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!